Então, pessoal, aqui para a galera agora que vai me acompanhar pelo YouTube, hoje eu vou tratar sobre perspectiva isométrica à mão livre. Por que eu vou tratar esse assunto hoje? Primeiramente porque imagina que eu estou em campo operacional. Né? Imagina que eu vou representar uma estrutura de uma peça. Ah, professor, vai lá e bate uma foto. Beleza, bate uma foto. Mas eu estou querendo coletar uma medida, estou querendo pegar minha trena ali, puxar uma medida, porque eu vou mandar lá para o setor de planejamento de caldeiraria para fabricar a peça. Né? Seja uma tampa, seja um chapéu chinês que vai em cima da estrutura para proteger uma bomba, uma casa de bomba, proteger um motor elétrico, enfim, seja o que quer que seja da situação ali, o que eu queira fazer ali, eu preciso fazer um desenho e inserir algumas medidas, um croquis rápido, né? Então assim, se eu tiver batendo uma foto, como é muito comum da gente fazer, eu não consigo inserir essas medidas e dependendo da complexibilidade do serviço, eu não vou conseguir lembrar de todas as medidas que eu tirei, né? Então aí é a hora que a gente faz o uso do croquis. Então, eu lembro que logo quando a gente começou a falar de representação de peças no plano, tá? Que eu fiz um plano 2D apenas com vocês, só representação de vistas, e eu lembro que uma peça bem emblemática foi o esboço de um misturador que a gente fez de ração, né? Então a gente fez só naquela questão 2D ali, como se a gente estivesse olhando a peça de frente, a peça de cima, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente desenvolve uma perspectiva, seja de um eixo que eu precise fazer, seja de um prisma com sucessivos rebaixos, né? Ou uma peça com elementos diversos, parte oblíqua, parte circular. Então eu vou passar algumas técnicas aqui para vocês relacionadas a esse assunto, tá? Vou começar um pouquinho aqui. É só adiantar porque eu já fiz essa introdução aqui, ó. Basicamente eu vou abordar com vocês aqui metodologia para o desenvolvimento de formas geométricas à mão livre, metodologia para o desenvolvimento de perspectiva isométrica à mão livre, esboço de perspectiva isométrica com elementos paralelos, esboço de perspectiva isométrica com elementos oblíquos, esboço de perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares, tá? Esboço de perspectiva isométrica de sólidos em revolução. Aí lá na aula 2 eu lembro que eu comentei com vocês o que era, eu tratei com vocês uma aula inteira sobre sólidos, né? Sólidos geométricos. Então eu vou fazer uma revisão aqui hoje, mas aí daí a gente trouxe esses nomes de sólidos em revolução, sólidos truncados, eu lembro que eu comentei isso com vocês lá. Vou falar um pouquinho também sobre esboço de perspectiva isométrica de cilindro à mão livre, né? E daí eu vou trazer vários exemplos e vou sugerir para vocês algumas atividades práticas. O que eu vou fazer lá no nosso Telegram? Eu já vou subir, eu lembro que ontem eu deixei para vocês umas orientações de execução de atividade prática, deixei algumas hoje também. E dentro das orientações que eu deixei uma peça de elipse, que era uma porca com um furo em elipse no meio dela, né? Um furo falso, uma elipse falsa no meio. E eu vou deixar para vocês depois o link de eu desenvolvendo essa atividade passo a passo. Então o que eu peço a vocês? Tentem fazer, depois acompanhem eu desenvolvendo essa atividade no passo a passo, beleza? E depois eu vou postar essa aula aqui que eu estou fazendo, e daí eu vou deixar algumas sugestões de exercício. É bom se vocês tiverem uma impressora, né? Porque dessa aula aqui vai ter muita folhinha para vocês imprimirem, para vocês fazerem aí, uma impressora, uma papelaria para poder fazer. Talvez dê uma impressão de uns R$2, R$3 aí para vocês. Mas vai valer a pena, garanto para vocês. Tá bom? Delcio, seja bem-vindo, Delcio, está me acompanhando aí desde o começo. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo aí, hoje eu vou trazer bastante coisa para vocês. Robson, sempre presente com a gente, presente também, quase fazendo a chamada aqui com vocês, o controle de pauta, né? Vou passar aqui. Senhores, então a gente vai fazer assim, eu vou começar bem do beabá, que daí eu vou levar vocês até para peças mais complexas, tá? Então eu vou apresentar para vocês primeiro algumas metodologias de desenvolvimento de formas geométricas. Eu digo formas, né? São aquelas formas lá da aula 2 que eu falei com vocês de sólidos geométricos. A mão livre. Por exemplo, eu tenho aqui uma pirâmide, né? Se eu tivesse que representar essa pirâmide, eu poderia fazer, obviamente que tem gente que já tem esse dom, poderia fazer ali a mão livre, puxar uma linha aqui, puxar outra aqui. Professor, eu não consigo dar aquele aspecto de desenho em 3D, professor. O senhor tem alguma orientação? Aí entra eu aqui fazendo esse trabalho com vocês, né? Sim, eu tenho umas técnicas, inclusive eu coloquei elas aqui para poder apresentar para vocês. A galera que domina desenho artístico aí, eu trouxe umas das técnicas do desenho artístico que a gente aplica em desenho técnico, né? Mas com certeza esse pessoal que domina sabe que é muito mais que isso, né? Então esse negócio vai, se a gente nós formos nos aprofundar aí na questão de desenhos de sólidos geométricos e descaindo mais para desenho à mão livre, com certeza teria muita técnica aí para a gente aprender. Então eu trouxe só o necessário para a gente desenvolver alguns sólidos, beleza? Então, por exemplo, aqui que eu tenho a pirâmide para poder representar, veja bem, ela está aqui no finalzinho, eu vou circular o mouse aqui para vocês poderem me acompanhar. Os passos seriam, primeiro, desenvolver um cubo. Desse cubo, eu pego uma linha daqui de cima, desse vértice principal, olha eu usando o termo da aula 2, desse vértice principal aqui. E daqui eu puxaria uma linha ligando ao vértice daqui de baixo,
para fazer essa aresta, que seria esse lado aqui da pirâmide, né? E depois puxaria uma outra linha, ligando nessa aresta aqui, que faria essa parte da pirâmide aqui. Apagaria os excessos que ficam, né? Então, ó, primeiro eu faria a parte de cima do meu cubo, a parte de baixo do meu cubo. Ah, professor, eu faço o cubo de outra forma, né? Eu puxo a linha aqui, pá. Não tem problema. Se o seu cubo ficar dessa forma aqui no final, não tem problema nenhum a forma que você vai iniciar ele. O importante é manter as proporções. Daí eu puxo as linhas, né? Puxo daqui ligando aqui e puxo essa daqui ligando aqui. Já pode enegrecer, inclusive, a linha, né, com lápis 2B. E puxo daqui aqui, que assim já vai fazer a estrutura da sua pirâmide. Depois você apaga os excessos das linhas. Lembrando, gente, que quando vocês vão desenvolver essas linhas iniciais, tem que fazer com lapiseira 05 e bem fraquinho para você poder apagar depois, né? Senão seu desenho fica tudo poluído. Tá? Outra coisa que vale a pena lembrar também, vai desenvolver desenho, lembra disso? Eu falei isso para vocês lá na aula que eu estava falando de representação de peça no plano. Comecei a falar disso, eu lembrei e falei desse conteúdo para vocês. Mas lembrando aqui, vai começar a desenhar, lava a mão para tirar a oleosidade, pega uma buchinha de papel higiênico, deixa do teu lado ali. Se precisou apagar, precisou passar uma borracha, pega o papel higiênico, ó, pronto, vai estar limpinho, sem você botar a mão na folha. Tá? Uma outra técnica interessante também é colar as folhas nos extremos dela, né? Com um pedacinho de fita crepe para travar ela na mesa e você poder executar o seu desenho aí com tranquilidade. Outro exemplo aqui seria o cilindro. Vou desenhar o cilindro à mão livre. Aí eu lembro de uma aluna que me procurou, eu acho que o nome dela era Regina. Tanta gente me procurou nesse meio tempo, mas tenho quase certeza que o nome dela era Regina. Professor, eu trabalho numa empresa de usinagem e eu faço muito croquis à mão livre. Se eu fosse desenhar um cilindro, professor, como é que eu poderia fazer? Aqui eu tenho a estrutura inicial do desenho do cilindro, né? Que vocês podem acompanhar. Eu faria a base de baixo como se fosse uma elipse, olha. Ou seja, eu tenho o diâmetro do meu cilindro. Eu faço uma base com as medidas aproximadas do meu diâmetro. Obviamente que é um desenho à mão livre, então você não vai conseguir botar milimetricamente correto ali. Faço as bases do meu cilindro na parte de cima, como vocês podem acompanhar. Após eu ter feito essas duas bases, basta eu colocar uma régua simples e tangenciar uma circunferência, né? Primeiro eu faço a divisão aqui, antes de eu avançar para esse passo da conexão. Eu faço essa divisão dela aqui, como vocês podem acompanhar. Eu observo, como é a mesma estratégia da elipse que eu falei na aula anterior, eu observo o lado de maior alongamento, que é esse aqui. Então, aqui eu já faço ela raiada, um pouco mais esticada. Aqui é o de menor alongamento, então ela vai ficar um pouquinho menor. Eu faço esse raciocínio tanto em cima quanto embaixo. Depois eu só pego a régua e ligo de ponta a ponta. Pego aqui e ligo de ponta a ponta também. Pronto. Você já vai estar com o seu cilindro aí pronto, basicamente, né? Aí eu vou deixar uma tarefinha prática para vocês poderem tentar desenvolver uma pirâmide, se der, com essas medidas aqui, ó, de 60 por 60, a base dela, e uma altura de 150. E um cilindro com altura de 100 mm e diâmetro de 60 mm, né? Só para vocês tentarem executar essas técnicas que eu passei para vocês. Agora, trazendo isso para perspectiva isométrica, tá? É a hora que a gente fala. Metodologia para o desenvolvimento de perspectiva isométrica à mão livre. Só ver se tem mais alguma dúvida aqui, por enquanto. De boa. Pessoal, qualquer coisa, dá um joinha aí que eu vou respondendo para vocês. E outra coisa também, para quem já tiver feito os exercícios, que muita gente me mandou no particular, vai postando aqui para o pessoal já poder ver que vocês estão desenvolvendo, para ver que está valendo a pena, para ver que é possível aprender online, né? Isso é um grande paradigma que a gente tem. Dá ou não dá para aprender online, professor? Dá para aprender online sim, tá? Então vai postando aí. Eu vi umas atividades muito bem feitas. O Delcio hoje mandou para mim muito legal também, de perspectiva isométrica com elementos oblíquos, né? Vocês vão postando aí para mim também, que vai ser bem legal, tá bom? E se outra coisa, se tiver alguém novo hoje vendo a nossa live pela primeira vez, dá um joinha aí, dá um oi para eu poder fazer uma ressalva aqui para você também, fazer um agradecimento especial, tá? Eu só consigo ver o número, eu não consigo ver quem está online exatamente. Voltando aqui agora, metodologia para o desenvolvimento da perspectiva mão livre. Eu vou começar aqui, gente, apresentando para vocês uma folhinha e eu vou entregar ela para vocês poderem imprimir também, que é o papel reticulado. Qual é o grande lance desse papel reticulado? Ele apresenta aqui uma malha, e essa malha ela apresenta linhas que são isométricas entre si. Elas conferem um ângulo de 90 graus um ângulo de 120 graus entre si, né? Daí, o que isso ajuda a gente, professor? Me explique isso aí para eu entender. Se você pegar e desenhar o seu eixo isométrico em cima dessa malha, ele vai ficar perfeito do jeito que ele tem que ser, mesmo sendo feito à mão livre. Eu posso dizer para você que essa folha aqui, ela é um adianto na mão de um projetista que tem que fazer um levantamento de medidas em campo. Porque ele pode desenhar a peça em perspectiva, ele pode fazer o eixo isométrico dele em perspectiva,
daí ele desenvolver a peça dele. E a gente vai começar bem do beabá, a mão livre desenvolvendo um prisma retangular, para daí a gente dificultar um pouquinho mais as peças que nós vamos treinar, tá bem? Vale ressaltar aqui para vocês que cada espaço desse aqui da malha reticulada, ela tem 5 milímetros, né? Então se eu tiver que colocar uma peça com 20, eu vou considerar 4 espaços desse aqui. A não ser se eu estiver ampliando o desenho, tá? Mas eu vou considerar 4 espaços desse aqui. Se eu tiver que fazer ela com pelo menos 30 aqui, eu vou botar mais 2, né? Que aí vai dar 6 e por aí vai. Eu vou botar de acordo com o tamanho da peça. Ah, professor, mas tem 28, não tem 30. Aí você vai na metadinha, porque é um desenho à mão livre, né? Então você pode vir aqui na metadinha e parar o seu traçado e fazer já outro, desenvolver já, né? A outra parte da peça, que aí vai dar certinho. Tá? Começando aqui pelo prisma, né? Só pra gente entender, os passos seriam os seguintes. Primeiro eu faço o eixo isométrico. Terminando o eixo isométrico, eu tenho um prisma aqui que eu botei essas medidas propositais para vocês entenderem como é que funciona a malha, né? Eu tenho aqui ó, um comprimento de 30, então ó, 5, 10, 15, 20, se vocês forem até o final, vocês vão ver que eu marquei 30 aqui. Uma largura de 10, ó, 5, 10, e uma altura de 20, ó. A altura do meu prisma vai ter 4 quadradinhos aqui que totaliza 20 milímetros. Daí é só riscar. Então o primeiro passo é você estruturar o seu eixo isométrico e fazer as marquinhas. Aí, gente, vale ressaltar, dá para aprender muito, valeu, Rodolfo, exatamente, inclusive eu acho até que aprende melhor porque você fica focado com a aula, né? Bem postado por você. Inclusive lá no e-book que eu deixei para vocês, aí tem uns programadores me acompanhando, eu vou pedir para deixar o link aqui do acesso ao e-book. Lá no e-book, eu deixei lá para vocês um e-book de 156 páginas, me desculpa o tamanho dele, mas eu deixei o conteúdo completo de ponta a ponta. Vocês podem baixar o e-book. No meio deles, no momento que eu falo aqui sobre elipse, vai ter essas tarefinhas lá para vocês poderem praticar. Além do caderno de exercício que eu preparei para vocês também. Tá bom? Vai ter lá e vocês podem pegar e ir praticando à medida que eu vou falando aqui também. Isso é uma boa prática, inclusive. O próximo passo seria já imprimir uma face, né, que seria a face da frente do meu prisma retangular. Depois eu faria já a parte de cima dele, ó. Já fiz a parte... Ah, professor, eu fiz logo a lateral esquerda e depois eu fui para cima. Tem problema? Claro que não. Você pode escolher o que você bem entender, né? O que ficar melhor para você representar a sua peça. Às vezes, você tomar a lateral esquerda primeiro do que a superior vai te dar uma noção melhor da peça pronta do que você tomar a superior primeiro. Então, depende da peça, isso. Depois eu faço a terceira face aqui, que é a lateral, né? Lateral esquerda da peça. Professor, como é que você sabe que esse lado é o esquerdo? Gente, eu paro olhando para frente da peça. O meu braço direito indica para mim a parte de trás dela, ó. O meu braço esquerdo indica essa parte lateral dela aqui, né? Mais para frente aqui. Então eu chamo essa parte aqui de lateral esquerda da peça. Beleza? E isso foi normalizado pela ABNT. Ela orienta que a gente tome essa referência para poder chamar a vista superior. Olha, aqui ó. A parte superior da peça seria... Só chamar o comando aqui para vocês verem. A vista superior, a vista lateral. A ABNT orienta dessa forma. A vista frontal. Aí o aluno pode pintar aquela dúvida. Ah, professor, mas eu peguei um projeto uma vez que a vista frontal foi tratada desse lado aqui. A ABNT ela deixa uma adenda, ela deixa uma ressalva, né? Quando você estiver desenvolvendo desenho em que esse lado aqui tem as maiores informações e mais importantes, você pode tratar ele como vista frontal. Só que você tem que entender que todas as outras vistas vão mudar de posição também. Aí eu falo melhor isso lá em projeção ortogonal. Mas todas as outras vistas mudam de posição também. E essa aqui acaba sendo a vista frontal. No entanto, se você fizer isso no seu projeto, a primeira vista você tem que indicar lá, vista frontal, para você não causar dificuldades de leitura de quem for ler o seu desenho, tá? Por fim, o último passo aqui é apagar as linhas iniciais e enegrecer o desenho. Obviamente que isso aqui é um desenho bem simples, mas eu queria mostrar para vocês, o meu objetivo aqui era mostrar a utilização da malha. Olha como ele está acompanhando a inclinação da linha. Olha como isso facilita a vida do caboclo. Aí o cara pensa, né? O cara mandou hoje para mim um monte de desenho. Poxa, professor, se eu tivesse feito os meus desenhos nessa malha reticulada, com certeza teria dado certo, né, professor? Com certeza teria dado certo, né, professor? Com certeza. Então, gente, ó, uma tarefinha para vocês. Depois eu vou entregar para vocês aqui a minha malha reticulada, uma folha reticulada para vocês poderem imprimir, se tiver condição, e desenvolver primeiro esse prisma aí, retangular, à mão livre. Depois a gente vai subir um pouquinho. Agora nós vamos desenvolver peças com elementos paralelos, tá bom? Olha, eu tenho esse prisma aqui, que era um prisma retangular, e aqui ele sofreu um rebaixo, como vocês podem observar. Esse rebaixo, se vocês observarem, todas as linhas dele são paralelas a algum eixo. Por exemplo, essa linha e essa linha são paralelas
ao eixo Y, só para relembrar o que é paralela. Imagina que minha mão aqui é uma linha, e eu coloco minha mão exatamente embaixo agora, minha outra mão. Elas estão afastadas a uma mesma distância e uma mesma inclinação. Ou seja, se eu traçar para frente essas linhas, elas nunca se tocam. Linhas oblíquas agora, né? Se eu der um ângulo e traçar uma hora, elas vão se encontrar. Então aqui eu tenho linhas oblíquas, aqui eu tenho linhas paralelas, elas nunca se encontram. Nesse caso do desenho aqui, eu tenho linhas paralelas ao eixo Y, eu tenho linhas paralelas, ó, essa e essa, ao eixo X, e eu tenho linhas paralelas aqui, por exemplo, essa e essa daqui, ao eixo Z. Tá? Por isso que o nome é perspectiva isométrica paralela, ou seja, todas as linhas são paralelas a algum eixo isométrico. Então a gente vai tomar agora como exemplo aqui esse prisma retangular. Vocês já devem ter sacado como é que a gente faria para desenhar uma folha reticulada, mas vamos lá. O primeiro passo, a gente poderia desenhar um prisma retangular, né, sem o rebaixo, e nele começar a imprimir as vistas, né? Por exemplo, ó, faria primeiro o que representa a parte de frente da peça, ó, o rebaixo. Professor, e por que você sabe que começa aqui a parte de sobressalto desse rebaixo? Ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 5, 10, 15, 20, supondo que minha pecinha tivesse 20 milímetros, eu saberia que começaria daqui. Então essa informação, quando você estiver desenvolvendo, você vai tirar ou da sua peça, ou da máquina que você vai estar fazendo um esboço lá, o croquis, etc, entendeu? A hora que você vai estar com a trena, vai estar em campo. O primeiro passo é esse, a gente faz o bloco, depois vem o segundo passo, o prisma, né? Depois vem o segundo passo e já imprime a parte frontal nele. O terceiro passo, aí nesse caso aqui, olha só, o projetista desse livro aqui, dessa orientação que eu tomei, ele foi agora para o lado esquerdo fazendo as linhas que dão a ideia de largura da peça. Essa e essa, né? E depois ele foi para a parte de cima e fez o fechamento aqui. Agora nós vamos apagar essas linhas iniciais, por isso que é importante fazer a lapiseira primeiro, e vamos enegrecer o desenho e o resultado é isso aqui. É mais uma prática que vocês podem fazer também naquele livro lá no e-book que eu deixei para vocês poderem pegar, tá bom? No finalzinho eu boto aqui nos comentários para vocês poderem acompanhar. Ó, por exemplo, aqui seriam os passos em resumo, né? Primeiro eu tenho o prisma auxiliar aqui, daí eu imprimo nele a vista frontal, depois eu imprimo nele aqui a vista que indica a largura da peça, né? Que é a vista lateral, depois eu coloco as linhas de vista superior e ele finaliza dessa maneira, isso à mão livre. Desculpa, gente, uma vontadezinha de espirrar. Então aqui eu vou deixar mais uma tarefa para vocês praticarem depois, com a folha que eu vou entregar para vocês, beleza? E aqui tem as medidas para vocês seguirem na malha reticulada. Passando mais uma cadinha aqui. Esboço de perspectiva isométrica com elementos oblíquos. É a próxima que nós vamos tratar um pouquinho. Ou seja, peças agora que apresentam linhas que não são isométricas a nenhum eixo isométrico. Aqui eu tenho exemplos de 3 peças para vocês verem, né? Então, ó, na prática, vamos tomar essa aqui que é muito simples, para a gente poder entender. Uma peça, um prisma, que teve um rebaixo nele aqui, ó. Que teve um chanfro, né? A gente chama isso de chanfro. Os passos seriam os seguintes. Primeiro eu faço o meu prisma auxiliar, certo? Isometricamente, claro. Depois eu imprimo nele o que seria a vista frontal, a vista de frente, né? A parte da frente da peça. Depois eu faço o que seria a parte lateral dela, a largura dela, né? Eu coloco aqui, ó, a informação de largura. Já aproveito e faço aqui também. Depois, de vista superior, eu fecho ela e eu obtenho. Aí, gente, aqui que é o X da questão. Como é uma peça oblíqua, e eu lembro que lá na aula 1 de representação de peça num plano, eu falei para vocês de técnicas de desenvolvimento de reta à mão livre, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu olhar para esse ponto, iniciar o traço daqui e riscar, é bem provável que ela vai ficar bem certinha aqui, acompanhando bem retinha, né? Se você praticou bem, você pode dar uma praticada antes, uma folha rascunho, esquentar a mão, depois você vem e você desenvolve aqui. Apagou essas linhas iniciais aqui, pronto, você tem a sua peça à mão livre. Agora vale ressaltar o seguinte, pessoal, estou deixando esse monte de atividade aqui para vocês, um monte de entendimento aqui, mas vale ressaltar que é bom vocês desenvolverem isso numa folha reticulada e também tentar desenvolver a mão livre, para você pegar o senso de desenvolvimento de perspectiva à mão livre. Nem sempre você vai ter uma folha dessa na tua empresa, né? Para você lá, normalmente você vai ter uma folha A4.
Então vale a pena você treinar aqui, pegar o jeito, depois ir para uma folha lisinha e tentar desenvolver de novo. São 2 treinos paralelos aí que vocês podem levar. E aqui é mais uma indicação de tarefa prática para vocês, com as medidas, para vocês tentarem respeitar essas medidas aqui, usando a folha reticulada, tá bom? Professor, esse monte de indicação que o senhor está colocando, eu posso esquecer. Se vocês esquecerem, gente, eu estou colocando essa aula depois no nosso grupo do WhatsApp e no nosso grupo do Telegram. Depois os programadores vão botar aqui para mim também os endereços para vocês terem acesso. E vocês vão poder ter acesso tanto quanto o exercício da aula, que eu vou botar lá, tanto quanto os exercícios indicados por mim para vocês baixarem, imprimir e executar também. Então vou botar logo os 2 lá. Beleza? Tamo junto, Luiz! Agora, esboço de perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares. Aqui começa a cobra, igual na época da Segunda Guerra, né? Os soldados brasileiros iam para a guerra falando a cobra vai fumar. É daí que veio esse termo, né? Que a cobra vai fumar. Que os canhões que eles tinham, né? Que fazia que eles atiravam, né? Aí eles falavam que aquilo era a cobra que atirava e ficava fumando, né? Pelo menos a referência veio daí. Mas, senhores, vamos lá. Esboço de perspectiva isométrica de modelos com elementos circulares. Tá? Vocês devem ter percebido aqui, ó, modelos, eu pensei no Delcio na hora. Sacanagem, mas é porque aqui foi um errinho dele, eu ajusto e mando para vocês. Passando aqui, quando apresenta elementos circulares, galera, aí fica um pouquinho mais difícil da gente desenhar, mas não fica impossível, tá? Tem uma técnica, e toda técnica de desenho parte sempre, igual eu já falei para vocês, do eixo isométrico. Se você entender e compreender que todo desenho que dá esse aspecto 3D, ele parte de um eixo isométrico, não tem erro. É só praticar que ele vai ficar cada vez mais bonito. Eu lembro que nas minhas aulas eu começava assim, é claro, a gente professor, a gente sabe, né, que executar essas técnicas, já sabe, já faz isso há tanto tempo. Aí eu lembro que quando eu começava a botar um modelo para os meninos desenharem, né, eu botava lá no quadro, puxava, desenhava, fazia isso. As meninas, caralho, professor, você é bom mesmo de mão, hein? Mas nada, eu estava usando as técnicas de perspectiva mão livre, né? Que é você imaginar um eixo e desenhar, tentando deixar todas as linhas paralelas entre si, tá bom? Então eu vou começar aqui apresentando para vocês como que eu faria essa elipse, os passos a passo, né? Primeiro seria o eixo isométrico, depois, isso não muda nunca, né? Nem desenho com instrumento, nem desenho à mão livre. Depois eu faço um quadrado isometricamente, com as medidas pretendidas do eixo, da circunferência que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer um círculo de 60 milímetros de diâmetro, em perspectiva. Aí o que eu faço? Eu desenvolvo um quadrado de 60 milímetros de base e altura, né? Em isometria, claro. Daí eu faço uma elipse lá dentro. Aí vai dar certo. Passando um pouquinho, então, os passos seriam os seguintes. Eixo isométrico, pensei no diâmetro da minha elipse, eu faço aqui a base dela, né? A altura e a base com as mesmas medidas do diâmetro que eu pensei, que eu projetei, que eu vou desenhar ao eixo de 60. Então, eu vou considerar aqui. Aí vamos ver quanto é que eu botei nesse aqui. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, metade. O eixo de 30 aqui de diâmetro. Botei 30 aqui, então eu colocaria 30 de altura também, porque é um quadrado perfeito, né? Só que em perspectiva isométrica. O outro passo seria a gente marcar os meios, né? As metades do segmento de reta. Isso é um segmento de reta, ó. Ela tem início e fim, a gente chama isso de segmento de reta. Marquei os meios aqui também na altura, beleza? Eu já posso fazer essa linha diagonal, ela vai me ajudar em algumas coisas. Aí, gente, vem aquele raciocínio, né? Eu imagino qual seria que o lado de maior alongamento da minha circunferência seria aqui, ó. O maior alongamento seria aqui, e aqui seria a parte mais reduzida dela, né, de circunferência. Igual eu estou fazendo com o mouse. Na teoria eu colocaria o compasso bem aqui, mas é a mão livre. Então, sabendo que aqui é maior alongamento, a gente tenta compensar isso com a mão, né? Então é a hora que você vai ter que ter uma destreza para fazer uma circunferência um pouco alongada. Ah, professor, ficou feio. Faz de lapiseira, ficou feio, apaga, ajusta, faz mais um pouquinho, apaga, ajusta. Aí depois você enegrece com lápis, 2B. Então, ó, o lado de maior alongamento, já fiz aqui a mão livre, tá? E, para fechar, eu faria aqui agora a parte de cima dela, que é a parte de menor alongamento, ó. Esse é o macete. O compasso ficaria sempre no lado de maior alongamento, né? Como aqui é o menor alongamento, vai ficar um raio um pouquinho menor, tá bom? Apagando as linhas iniciais, ficaria um círculo mais ou menos aí em perspectiva isométrica também, só que nesse caso a mão livre. Na prática, esse aqui, ó, na prática também eu posso fazer nas outras faces, né? Se eu fosse fazer na face lateral esquerda aqui, ó, deveria desenvolver aqui o meu bloco, daí eu fazer os mesmos passos, daqui eu faria, né, os mesmos passos e desenvolveria a minha peça nesse sentido. E se eu fosse fazer aqui na parte de cima, seria uma falsa elipse, né, que eu puxaria ela para cima, tá? Então eu faria o meu bloco, o meu quadrado, com as medidas,
Aqui seria o lado de maior alongamento e aqui seria o lado de menor alongamento, seguindo a aula anterior que eu falei com vocês, mas com instrumento. Aqui no caso é a mão livre. O professor vai ficar perfeito quando eu estiver desenvolvendo? Perfeito não vai ficar porque está a mão livre, né? Mas dá pra gente aproximar aí da perfeição. O cara vai treinando um pouquinho e vai ficando cada vez melhor. Beleza? Então uma tarefinha boa para vocês. Depois vocês baixem a folhinha reticulada lá, tá bom? Desenvolvam para mim um cubo à mão livre e tenta fazer uma perspectiva, uma elipse, aliás, uma perspectiva isométrica de elipse, nas 3 faces desse cubo aqui como treino. Vai valer a pena, tá bom? E agora, enfim, usando todas essas técnicas que eu falei para vocês, peças em revolução. Primeiramente, vamos entender o que é revolução. Senhores, revolução é como se eu pegasse uma figura plana. Olha, vamos forçar um pouquinho a imaginação, porque eu já passei dessa aula com vocês. É como se aqui tivesse um triângulo, né? Triângulo, retângulo, ó. Triângulo, retângulo. Forcem um pouquinho que vocês vão enxergar comigo. Opa, peraí. Forcem um pouquinho que vocês vão enxergar comigo. Se eu rotacionar, esse aqui é o eixo principal dele, o eixo de simetria dele, né? Agora imagina rotacionando esse triângulo retângulo ao entorno do meu eixo. Vai formar uma figura que a gente chama de uma figura que é um sólido em revolução. E nesse caso aqui é o cone, né? Porque é um triângulo retângulo, o sólido vai ser um cone. E aqui eu tenho a base do cone, que é uma base meio ovalizada, né? Vocês podem perceber que a gente chama de falsa elipse, né? A estratégia para você desenvolver era o quê? É fazer na parte superior daquele cubo, né? Na parte superior você faz o quadrado com as medidas do diâmetro dessa falsa elipse. No meio não muda, você vai traçar exatamente no meio uma linha reta para cima com a medida dessa falsa, desse cone, né? Ou seja, aqui ó, a medida desse cone. E por fim você vai ligar em linha reta dele daqui aqui embaixo. Mesma coisa do lado de cá, daqui aqui embaixo. Professor, simples assim? Aí ó, aí já fiz uma ligação, né? Apaga agora esse monte de linha inicial aqui que é feita com lapiseira. Enegrece o desenho, vai te sobrar isso aqui, e eu já posso representar com linha tracejada, né? Porque é uma aresta que eu não vejo, mas eu sei que ela existe. Então você vai botar uma linha tracejada ali e pronto, tá resolvido, né? O seu caso. Professor, mas se eu estiver representando aqui minhas perspectivas, eu preciso colocar linha tracejada? Não. Em perspectiva a gente não coloca, não põe, né, linha tracejada. A linha tracejada a gente coloca nas vistas ortográficas para representar uma informação que eu não vejo, mas eu sei que existe. Imagina aqui uma caixa que você está olhando ela de frente, mas você sabe que no meio da caixa tem um furo que atravessa. Eu não vejo ele, mas eu posso botar uma linha tracejada de ponta a ponta, indicando que naquela altura ali existe um furo que vaza a minha caixa de ponta a ponta, né? Mas eu vou falar bem melhor disso para vocês ainda lá em projeção ortográfica, aqui ainda não é o momento. Só estou dizendo o porquê dessa linha tracejada aqui atrás, né? É para indicar uma informação que eu não existo. Então, gente, uma tarefinha prática para vocês. Vocês podem fazer um cone depois de base 80 e altura 150 milímetros nessa folhinha reticulada aqui, como treino, tá bom? Sem contar as outras tarefas também que eu vou deixar para vocês. Vou deixar mais um monte, né? Aqui eu estou mostrando o básico para vocês poderem desenvolver depois aí. E galera, agora para a gente também fechar esse raciocínio, agora a gente vai falar um pouquinho de perspectiva isométrica, de cilindro à mão livre. Depois eu vou apresentar para você alguns exemplos de peças à mão livre também, além do cilindro, tá? Por exemplo, a ideia aqui é a gente desenhar esse cilindro aqui. Percebam que existe uma falsa elipse embaixo, uma falsa elipse em cima, desculpa, uma falsa elipse aqui em cima, e depois elas são conectadas uma na outra. Obviamente que eu já não vou começar o meu desenho assim, que vai ser muito difícil. Qual é a estratégia? Eu pego a altura do meu cilindro, tá? E eu desenho um prisma em pé, com a altura do cilindro, e aqui a base de baixo e a parte superior dele, eu faço ela com o diâmetro da minha elipse pretendida. Então, ó, o primeiro passo seria esse aqui, fazer o meu prisma. O segundo passo seria fazer as divisões, como eu já mostrei para vocês. Lado de maior alongamento fica aqui, né? Daí a gente desenha as elipses, ó. Faz as elipses, tanto em cima, tanto quanto embaixo. Daí eu conecto uma elipse na outra. Tá bom? Apago as linhas iniciais. Ah, professor, mas eu comecei a apagar a linha inicial e começou a apagar um pouquinho do desenho também. Tem problema? Nenhum. Tem problema nenhum. Por quê? Porque na hora que você estiver enegrecendo o desenho, igual esse aqui que aparece para vocês agora, quando você estiver enegrecendo ele, o que apagou você tem a chance de realçar. E aqui, ó, a existência da linha tracejada, não obrigatória nesse caso, mas olha a existência da linha tracejada para indicar que aqui existe a parte de trás do cilindro, tá? Tudo é questão de facilitar a visualização do observador, né? Beleza?
Mais uma tarefinha prática para vocês, um cilindro aí para vocês desenvolverem depois, com um diâmetro de 60 milímetros e uma altura de 100 milímetros também na folhinha reticulada. O professor está batendo hoje. Não, gente, só para praticar mesmo, só para a gente treinar, aproveitar essa quarentena. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando, né? Isso é importante, trazer o pão de cada dia. Mas no momento que vocês tiverem uma possibilidade aí, a gente desenvolve essas peças aí. Tá bom? Essas à mão livre aí. Até pra gente depois, primeiro vocês vão pegar essas práticas mais básicas, depois a gente vai subir um pouquinho o nível, né? Que é a hora que eu vou falar desses exemplos aqui de peças mais complexas, sem contar também os arquivos que eu vou entregar para vocês com peças muito mais complexas, né? Então, vocês vão poder praticar com as peças mais, daqui a pouco com as peças mais complexas na folha reticulada aí que eu mostrei, que eu vou mostrar e vou entregar para vocês. Beleza? Tem peças que são mais complexas de serem desenhadas. Por exemplo, eu trouxe 3 aqui para vocês do livro que eu uso como referência, né? Para montar essas aulas. Eu não tiro tudo da cachola, não tem como, queria que fosse, mas eu tenho que tomar uma referência de bibliografia para poder fazer isso, né? Depois, se vocês tiverem interesse, até passo quais são as bibliografias que eu usei para montar todo esse conteúdo. Foram 5, basicamente. Depois eu até passo para vocês aqui. Então, senhores, olha, eu tenho peças agora de certa forma mais complexas. Tem um elemento circular, que ele vai até aqui atrás. Aqui também tem. Tem essa aqui, ó, que tem um elemento meio arredondado aqui, como se fosse um semicírculo. Essa aqui com vários elementos circulares. Professor, existe técnica boa para a gente desenvolver? Existe. E eu vou passar essa técnica que também serve para a gente desenvolver as peças que eu passei para vocês na aula de ontem, em relação ao desenvolvimento de perspectiva isométrica com circunferência com instrumento, né? Eu passei umas técnicas ontem, hoje eu vou reforçar elas para vocês, tá? Ó, a primeira peça que eu vou desenhar é essa daqui. De certa forma ela é simples, se a gente forçar um pouquinho na mão, mas tem uma estratégia. Primeiro eu desenho o prisma que vai dar origem a ela, certo? Depois eu simulo aonde vai ficar as elipses com a traçagem de elipse aqui, ó. Só que ela não é ela completa, né? Porque não vai ter elipse pro lado de cá. Então eu só faço metade da estrutura da elipse, né? Um terceiro passo agora, eu faço a minha circunferência. Feita a circunferência, quarto passo seria ligar essas... Só um minutinho, passei um azinho aqui, peraí. Feita essa circunferência, seria agora ligar essa circunferência daqui isometricamente e apagar as linhas iniciais. Apaguei um pedacinho do desenho, professor, tem problema? Não. Depois você vai realçar com lápis 2B e ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Então, ó, veja bem, daqui eu já fiz a semicircunferência, agora é só eu conectar elas, certo? Eu conecto aqui, apago essas linhas iniciais, apago essa aqui também, essa daqui, apago essa do meio, né, que é a linha de traçagem, foi feita a lapiseira, para ficar fácil de apagar. Realça, vai sobrar a peça já traçada para vocês. Tanto atrás, aqui, ó, tanto na parte de trás, que eu fiz a semicircunferência, cheguei aqui, eu levo ela até lá, mas ela morre aqui, né? Aqui, ó, e ela morre aqui. Então essa é a técnica para fazer essa outra pecinha também, tá bom? Beleza, trouxe para vocês várias estratégias para se desenvolver a mão livre, peças paralelas, peças oblíquas e peças com elementos circulares. Com certeza agora não é uma peça tão fácil de fazer, mas com certeza olhando você já consegue pensar como fazer, né? Desenvolver um prisma retangular primeiro, imprimir a vista frontal, já fazer um rebaixo, fazer uma curva, você já consegue ter uma noção de como é que você poderia representar. Ó, uma dica que eu faço muito. Eu passei para vocês a estratégia para fazer uma elipse, só que imagina que você vai fazer elipse grande. Quando ela for muito pequenininha, nem vale a pena você desenvolver aquele bloquinho, senão vai sujar o seu desenho à toa. Aí você já pode ali na mão mesmo fazer sua elipse ali que vai dar certo, né? Agora se ela for grandona, vale a pena usar aquelas estratégias. Passando mais um pouquinho. Pessoal, agora olha só, eu queria pedir um favor para vocês. Eu tô com 2 atividades práticas no final da aula, tá? Essas 2 atividades práticas, essa é mais complicada e essa é mais tranquila. Eu queria 2 coisas. Uma, primeiro, que vocês tentassem desenvolver principalmente essa daqui na folha reticulada. Gostaria muito que vocês fizessem isso. E depois que vocês tentassem essa daqui na folha reticulada. Fez ela na folha reticulada, ficou bonito, ficou perfeito? Tenta fazer na folha branca, na folha limpinha, para vocês desenvolverem a habilidade à mão livre também, tá bom? Essa daqui ela tem um X da questão. Como é que eu faria ela? Como é que eu já fiz ela que deu certo e ficou mais bonita, né? Ela é um pouco mais complicada. Eu faria ela separada em 3 segmentos. Eu faria primeiro o bloco aqui de cima isométrico. Ela vai ter um ângulo de... Olha, presta bem atenção para quem for fazer essa. Ela vai ter um ângulo de inclinação aqui, percebe? Quando vocês forem jogar ela na folha isométrica,
ela vai ficar com um aspecto mais tombada, né? Porque ela vai ficar literalmente em perspectiva isométrica. Então talvez, pô, não tá ficando igual o desenho. Não tem problema nenhum, tá? Porque o resultado final, a diferença é que lá vai estar em perspectiva isométrica. Aqui ele foi simplesmente feito à mão livre, tá bom? Então na hora que você jogar isso aqui, ó, no eixo isométrico, perceba o eixo, ó. Eixo isométrico, olha aqui o eixo isométrico aqui, ó. Perceba ele, né? Então na hora que você jogar isso no eixo isométrico, nesse caso que o eixo está virado para baixo, na hora que você jogar ele no eixo isométrico, você vai conseguir fazer o prisma retangular aqui de cima. Você já pode fazer, olha o eixo isométrico, ó, o eixo aqui jogado para baixo também, esse outro eixo jogado para baixo também, e essa reta jogada para baixo. O eixo isométrico ele pode ficar em qualquer posição. A importância é que ele mantenha os ângulos de 120 graus entre si, né? Aí sim, independente da posição. Se você joga ele para cima, igual eu fiz, ou para baixo, tanto faz. Então aqui no caso está jogando ele para baixo. E aqui vocês façam um prisma, né? Ligando de ponta a ponta, tipo aquela do cilindro. Daí dentro do prisma vocês vão fazendo esse traçado aqui, essa curva, esse aspecto aqui. Quando vocês apagarem a linha inicial, obedecendo a questão da isometria nessa parte e nessa parte, vocês vão perceber que apesar da peça parecer complexa, ela é bem bonitinha, vai sair bem fácil, bem tranquila de ser executada também. Beleza? Então essa e essa tarefinha é o grande X da questão da aula de hoje. Professor, eu queria pegar o arquivo para desenhar lá no meu grupo do WhatsApp, lá no meu grupo do Telegram. Eu vou disponibilizar essa folhinha para vocês, tá bom? Os meninos vão botar aqui para vocês no finalzinho dos comentários aqui, o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram. Também na descrição aqui da live eu coloquei as duas, né? O WhatsApp e o Telegram, para vocês poderem entrar lá. E o bom de entrar no Telegram, que todas as aulas anteriores que eu dei, elas estão lá em sequência, bem como os exercícios que eu tratei também. Então no Telegram você vai ter, mesmo que você esteja chegando hoje aqui comigo, vocês vão poder acompanhar todos os arquivos que foram tratados anteriormente. Senhores, agora olha só, ontem a gente teve um brainstorm aqui bem interessante, né? Eu, Edilson, basicamente, o Delson, teve o Vital Poligônio, né, que estava com a gente ontem também, conversando aqui sobre. A gente estava conversando um pouquinho sobre elipse, né? Elipse é uma estratégia em projetos de você representar uma circunferência, igual eu vou pegar aqui agora. Eu tive que beber senão tornar, né? Olha, a circunferência vista de frente, tá? Eu vou até subir um pouquinho a tela aqui para vocês me verem melhor. Agora vocês estão me vendo melhor. A circunferência vista de frente. Se eu coloco ela em ângulo, eu causo uma certa deformação nela, né? Quando eu vou representar isso em desenho técnico, eu tenho que desenvolver uma elipse, né? Que é um método que eu mostrei na aula anterior. Quem perdeu e tiver a fim de acompanhar, só vê o vídeo aí da aula anterior. Bem interessante, ficou grande o vídeo, desculpa, mas é porque o conteúdo era comprido. Então é só vocês observarem a aula anterior que vocês vão ver o passo a passo para desenvolver uma elipse, beleza? A questão é que essa elipse aqui a gente usa muito em projeto para representar peça em perspectiva, né? Aí os meninos ontem começaram com um argumento: ah, professor, mas como é que faz para traçar elipse numa peça? Como é que faz para traçar elipse na área? Trouxeram para mim alguns exemplos, né? Veja bem, exemplo de elipse feita de fato na vida real ali, só que é a falsa elipse, e oblongos, né? Então eu trouxe aqui duas situações, uma para a gente não confundir e outra para a gente conversar um pouco, tá? Se estiverem presentes, quem tiver participado aqui ontem, é o canal do Telegram. Do WhatsApp eu deixei na descrição também, para vocês poderem acompanhar. Ó, no grupo 8, né, que tá um pouquinho mais vazio, dá para entrar no grupo 8. O 9 tá bem lotado, melhor o 8 mesmo. Beleza? Então, gente, ontem a gente estava conversando sobre isso. Olha só, imagina que se eu fosse fechar essa circunferência aqui está o centro dela, aqui eu fiz a primeira circunferência. Aqui embaixo eu faço a segunda circunferência, ó. Tem um círculo perfeito. Quando eu conecto uma tangencialmente, né, uma circunferência na outra, eu vou ter ali uma circunferência estendida e tecnicamente isso tem um nome. Isso aqui é um rasgo oblongado, né? Eu posso fazer um furo oblongado com a broca, faço 2 furos, conecto com o maçarico. Eu posso fazer um comprido tipo esse aqui da foto, ó, um furo oblongado. Aí que foi o ponto de inflexão ontem na nossa conversa, né? Os meninos, não, professor, mas também tem elipse e eu sou especialista na área siderúrgica, né? Mas a naval, os projetos navais pode ter uma diferença de um conjunto de tratativa de um segmento para o outro, né? Na mecânica a gente trabalha isso com furo oblongado e ontem os meninos trouxeram para mim, por exemplo, essa elipse aqui, ela ficou muito parecida com a circunferência, né? Aí o nosso amigo Edilson falou que não, professor, isso aqui é ovalizado com certeza. E aqui seria um exemplo de uma representação de elipse na prática. As mesmas técnicas de traçagem que a gente usa, né, para poder fazer lá no papel,
elas podem ser executadas num gabarito. O que é um gabarito? Pode ser um papelão. Você traçar no papelão, cortar na tesoura, aí você coloca ela na sua chapa de aço aqui, risca com riscador industrial, né, que é o de aço, bate punção, vem com maçarico ou com a máquina de plasma e você consegue cortar, fazendo esse furo aí mais ovalizado, digamos assim, né? Então os meninos trouxeram essa informação bem interessante na área industrial. Isso aqui é uma janela de visita, normalmente ela é feita nos equipamentos mecânicos para você poder observar alguma coisa lá dentro, né? Vamos tomar exemplo aqui, existem caldeiras. Caldeiras é uma máquina de fabricar vapor, literalmente de impressão, para você utilizar em processos, né? E às vezes você quer ver como é que o fluido está se comportando lá dentro. Se ela está com água baixa, se ela está com nível alto, se ela está com nível baixo demais, o fluido ele fica muito turbulento, então isso é um indicativo. E uma forma de você conferir isso é a visualização, né? Aí tem uma janela de visita para você olhar lá. Algumas caldeiras vão ter, para você olhar como é que está o fluido se comportando, principalmente nas caldeiras fogo tubular, que é o que eu estou tomando como exemplo. Que é onde o tubo ele fica esquentando a água que fica em volta dele ali, por isso inclusive que tem essa característica de ser fogo tubular, né? Aí vocês vão poder observar ali uma janela de visita, um exemplo de um equipamento mecânico. Vários são exemplos, né? Esse é um exemplo. Então assim, se eu fosse desenvolver uma elipse, o certo seria fazer um papelão e usar ele como um papelão, pode ser, em alguns casos, se você tiver um recurso melhor, uma chapa fina de aço de 0,7 milímetros, né? Que a gente usa como chapa gabarito. Você traça ela, corta ela com a tesoura de funileiro, ela vai dar ali o formato da elipse, coloca em cima da estrutura onde você quer, risca, bate punção, corta com maçarico, tá aí sua elipse fabricada, que me perguntaram exatamente isso, né? Professor, quais são os métodos de você desenvolver um corte desse numa estrutura metálica, né? O que eu faria, com certeza, era fazer um gabarito, daí eu traçar na peça. Ah, professor, mas é uma circunferência perfeita, não é elipse. Aí eu usaria um sintel. Sintel é como se fosse... Imagina que eu tenho uma barra de aço, eu tenho uma ponta fina numa ponta, eu coloco essa ponta fina no centro e na outra ponta tem um riscador. E eu risco ele como se fosse um grande compasso, né? Aí eu faço a minha circunferência. Amanhã eu até trago essa foto, eu não pensei nisso agora, mas amanhã eu até trago essa foto na live para mostrar para vocês. Então ali seria a traçagem de uma circunferência perfeita para cortar. Aí não seria tratado como elipse. Então só pontuando aqui, em projeto, tá? A gente chama esse furo estendido aqui, essa circunferência estendida de oblongo, e os meninos ontem me apresentaram aqui na parte naval a existência de diversas janelas de visita ovalizada, que eu gostei bastante. Tá bom, pessoal? Senhores, mais uma coisinha, tô praticamente fechando aqui agora. Na live de amanhã é uma das lives mais importantes agora de projeção ortográfica. Por que eu falo mais importante? Porque amanhã nós vamos começar a tratar o assunto de rebatimento de vistas. Tá bom? Eu vou deixar o assunto bem pequenininho, vai ser uma live mais rápida, o assunto bem pequenininho para mastigar bem o assunto, porque o começo é importante para o entendimento de todo o resto do conteúdo. Então eu vou deixar as aulas pequenas até chegar às atividades práticas, né? As lives aí vão ficar um pouquinho menor do que essas duas que eu fiz ontem e hoje, tá? Queria agradecer imensamente vocês que estão me acompanhando até aqui agora. Vou colocar essa aula no YouTube, vou colocar nos nossos grupos aqui de conversa, né? Que eu tenho disponibilizado materiais para vocês, seja no WhatsApp, seja no Telegram, que já fica tudo sequenciado, e vou também entregar os exercícios para vocês praticarem, e vou deixar uma surpresa também lá no grupo lá, que é eu desenvolvendo a prática de uma porca quadrada com a elipse no meio, passo a passo. Vai valer a pena também, garanto para vocês. Beleza, rapaziada? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu já vou respondendo. Hoje o conteúdo foi mais tranquilo, né, do que de ontem. O de ontem foi bem pesado. O de hoje foi mais tranquilo. Bom, todo mundo aqui, se tiver alguma dúvida, comenta aqui, por favor. Caso contrário, a gente finaliza aqui. Só mais uma coisinha, pessoal. Lembra lá, se é importante, pra vocês acompanharem as minhas publicações diárias. Me adiciona no Facebook, que aí vocês vão estar vendo minha live todo dia. Me adiciona lá no Instagram, @prof.joaobranco_adgroup, tá bom? Os meninos vão deixar aqui nos comentários. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente vai bater um papo, um brainstorm aí legal. Nosso link do YouTube também, os meninos vão estar colocando aqui no comentário. Obrigado, Carlos. A gente vai trazer muita coisa boa aqui também ainda, daqui pra frente. Eu não vou parar mais, não. Minha estratégia é desenho técnico, desenho mecânico, essas lives vão chegar em desenho mecânico, daí eu vou entrar nos projetos em AutoCAD, daí eu vou entrar no SolidWorks, aí depois eu já tô querendo migrar para caldeiraria. Caldeiraria nós vamos... um mundo de assunto lá dentro, tá? Eu vou botar só uma enquete para ver qual que vai ser mais votada. E a gente vai continuar, e tudo que eu dei em sala de aula eu vou trazer aqui também nessas lives. Espero que vocês estejam gostando de verdade. Quem ainda não baixou o e-book, que é o livro que eu montei
para a gente poder fazer o acompanhamento. Os programadores vão botar o link aqui agora. Ô, Ricardo, chegou no finalzinho, mas vai dar para você acompanhar. Os meninos vão botar o link aqui agora para vocês acessarem meu canal lá no YouTube, para acessar lá a minha página lá com o meu trabalho que eu estou desenvolvendo todinho, para vocês buscarem o e-book lá. Só clicar lá, botar eu quero receber, preencher lá o seu e-mail, que vai chegar no teu e-mail o e-book. Um e-book que vale a pena, 156 páginas de conteúdo de primeira, nada de repeteco, tudo no beabá, tudo mastigadinho e com uma linguagem que, se tiver alguma coisa que você não esteja entendendo, com certeza na frente eu vou estar explicando o que é, tá? Podem ter certeza disso, vale a pena pegar lá. Pessoal, um abraço, espero vocês todos amanhã, um por um. Ricardo, Isaías, Rodolfo, tem o nosso amigo aqui pra cima também que participou, que eu não gravei o nome, o Rodrigo, todo mundo, Carlos, tá? O Luiz, amanhã vai estar com a gente também. Essa galera toda, eu espero vocês tudo amanhã na live. Amanhã eu vou começar a falar de projeção ortogonal, beleza? Um abraço! Show de bola! Parar a gravação aqui.